Como aumentar a intimidade com Deus e criar bons hábitos? Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas, onde eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia mais feliz, harmonioso e produtivo. Como que a gente pode aumentar a intimidade com Deus e assim criar bons hábitos? Primeiramente, convidando Deus para estar contigo em todos os momentos da sua vida, estando na presença dele todos os dias. E tudo que pedires em oração, se crerem, vocês receberão. Isso está em Mateus, capítulo 21, versículo 22. Claro que a gente vai receber tudo aquilo que a gente pedir, mas se for da vontade de Deus, se estiver alinhada à vontade dele e se for no tempo dele, não no nosso tempo. Porque às vezes nós temos muita pressa para conseguir as coisas e as coisas não são assim. Quando você convida a Deus para fazer parte da sua vida, quando você ama, quando você faz o que é reto aos olhos dele, o que você faz aquilo que é bom, quando você ajuda, quando você faz o seu trabalho com amor, quando você coloca amor e intenção positiva em tudo o que você faz e que tudo esteja de acordo com a vontade de Deus, com a palavra dele. Por isso é importante que a gente esteja na presença de Deus todos os dias. Ora do seu jeito, conversa com ele como se fosse um amigo, abra seu coração, ele te escuta e te ama do jeito que você é. No entanto, ele quer que nós sejamos pessoas melhores a cada dia. Então não se preocupe que muitas vezes você vai ler a Bíblia e você não vai entender alguma coisa. Não precisamos entender tudo, apenas sermos perseverantes e continuarmos. Com o tempo, Deus vai estar vendo a nossa dedicação e aos poucos vai nos capacitando e nos dando o entendimento que a gente precisa e nos mostrando o caminho que a gente deve seguir. Também é importante que quando a gente ler a Bíblia, a gente procure não julgar e lembrar que a Bíblia foi escrita num contexto bem diferente do nosso e às vezes a gente precisa adaptar ao nosso tempo. Também é importante que a gente não se deixe levar pelas interpretações das pessoas que fazem segundo o seu julgamento e também segundo os seus preconceitos, porque todos nós somos imperfeitos. Então é importante que a gente leia a Bíblia, mas não faça aquele julgamento preconceituoso que algumas pessoas fazem. Porque na própria Bíblia, em Gálatas 3, capítulo 3, versículo 28, tem a seguinte frase: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus, Deus não julga. Então por que a gente acha que pode ficar julgando o tempo todo, não é mesmo? Também nós precisamos aprender a respeitar, que se queremos ser respeitados, a gente precisa primeiro aprender a respeitar. E cada pessoa tem o seu tempo de amadurecimento e a gente não precisa querer convencer ninguém de nada. A gente só precisa respeitar. Você nunca será a mesma pessoa depois que aceitar Deus na sua vida, depois que aceitar a presença de Deus na sua vida todos os dias. Porque o tempo todo o inimigo está à espreita e ele vai nos atacar onde a gente é mais fraco, onde ele sabe que a gente é vulnerável. Ele é persistente e por isso a gente precisa ser mais persistente do que ele, nos mantermos firmes na palavra de Deus todos os dias. E aos poucos a gente vai eliminando da nossa vida tudo aquilo que nos distrai das nossas metas, dos nossos objetivos e principalmente da presença de Deus. Como que a gente faz isso para criar hábitos bons e saudáveis? Eliminando da nossa vida ou se afastando de companhias, de lugares, de hábitos, de atitudes ou vícios ou compulsões que nos afastam tanto do nosso caminho, dos nossos planos, como daqueles planos que Deus tem pra gente. E não há hábito nenhum que a gente não pode modificar se a gente quiser, se a gente tiver persistência. Só que como as forças externas que vêm às vezes são muito maiores, a gente precisa lembrar que a nossa carne é fraca.
Por isso pedir para Deus todos os dias, para que Ele nos dê sabedoria, para que a gente faça boas escolhas, para que a gente ande com as pessoas certas, aquelas pessoas que vão nos ajudar a nos manter no caminho e nos livrarmos de todas aquelas distrações que nos afastam dos nossos sonhos, nos afastam dos nossos objetivos e que nos afastam de Deus. Tem a frase de Mateus, capítulo 25, versículo 41, que fala: vigiem e oram para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Assim como o joio e o trigo, que eles crescem juntos, eles são parecidos e às vezes nos confundem, o bem e o mal também estão ali do lado. A gente pode escolher com quem a gente quer andar. E se a gente quer adquirir bons hábitos, é bom que a gente aprenda com pessoas, que ande com pessoas que cultive bons hábitos e a gente se afaste daquelas pessoas que vão te levar a ter aqueles hábitos que você quer se livrar, que você quer melhorar. Afinal de contas, a gente pode escolher os caminhos que a gente decide trilhar. Em Coríntios capítulo 15, versículo 33 tem que: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então a gente precisa ser vigilante em tudo que entra na nossa vida, porque a nossa mente é muito ávida em cultivar hábitos ruins, aquelas chamadas distrações da mente, aquilo que é prazeroso momentaneamente. Então a gente precisa começar a cuidar. E muitas vezes, quando a gente tenta implementar um hábito novo e a gente tenta manter, para desistir é muito rápido se a gente não tiver persistência, se a gente não orar, não pedir para Deus todos os dias para que nos dê força, para que a gente seja mais forte do que o mal que queira nos desviar das nossas metas. E muitas vezes tudo começa muito sutil. Por exemplo, se você tiver o hábito de começar a ler a Bíblia e orar, vai chegar um dia que você vai falar: ah não, hoje eu não vou ler a Bíblia, acordei muito tarde, ou não estou com tempo, não estou com cabeça hoje, amanhã eu leio 2 capítulos. É uma forma que a gente começa a se sabotar. No outro dia vai chegar, você não vai ler os 2 capítulos provavelmente. E assim começam. Quando a gente tenta colocar um hábito novo, um hábito bom na nossa vida, sempre haverá interferências, alguma coisa que vai acontecer que vai tentar desviar a gente do caminho. Por isso a gente precisa ser persistente toda vez que a gente coloca um novo hábito na nossa vida. E como que a gente cria o hábito? Como é que a gente cria uma rotina de maior intimidade com Deus? Acordando pela manhã, primeira coisa, orando, lendo a Bíblia, ouvindo louvores. Eu sei que muitas vezes nosso ouvido está acostumado com outros tipos de música. E quando a gente coloca uma música diferente, um exemplo, quando você nunca ouviu uma música clássica, você coloca uma música clássica, no primeiro momento aquilo vai parecer um ruído no seu ouvido. Mas com o tempo, o nosso ouvido vai acostumando. E assim também acontece com os louvores, com as músicas que nos enaltecem, que nos levam a estar mais em contato com Deus. Então são mudanças que a gente pode fazer, que a gente pode decidir para que a gente passe a ser pessoas mais felizes, mais focadas e mais produtivas. Se você gostou desse vídeo, se isso fizer sentido para você, essas nossas manhãs produtivas, onde eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia mais feliz, harmonioso e produtivo, curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas, se inscreve nesse canal, que assim mais pessoas vão ter acesso a esse conhecimento e também colocar novos hábitos na sua vida. Fiquem com Deus e até amanhã.